Glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? Amém. Hoje Deus tem uma palavra aqui poderosa no nosso coração. Abre sua Bíblia lá no livro de Mateus. Eu quero ler alguns versículos aqui no capítulo 1, versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo. Aleluia. Hoje, dia 25, de dezembro, um dia onde a gente sabe que não foi o dia que, Filho de Deus nasceu, mas nós sabemos que nós comemoramos essa data. E aqui eu quero falar sobre essa obra redentora, essa obra linda de salvação, essa obra de resgate que Jesus conquistou para nós, através da sua vida aqui na terra, através do seu nascimento, através da sua morte, da sua ressurreição. E nós sabemos que hoje Ele vive e reina entre nós, através do Espírito Santo de Deus. É isso que nós sabemos, a obra redentora de Jesus sobre essa nação, sobre esse mundo, sobre toda a humanidade. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achando-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. E projetando isso, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temais receber Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito do profeta do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenasse, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Nós sabemos que aqui, lendo essa palavra, nós entendemos que o nascimento do Filho de Deus foi um nascimento, não foi um nascimento como de um outro, se nasceu da forma que outra criança nasce, mas não, a concepção não foi igual, nós sabemos que é diferente, que foi totalmente diferente. E através do Espírito Santo, Maria recebeu ali um anjo que anunciou que ela daria luz a um filho, e esse filho seria o Filho de Deus. Irmãos, eu fico imaginando isso de uma forma assim. Você imaginou o susto dessa jovem? Era uma jovem, pelo que a gente vai estudar, ver a respeito, dá para entender que José era bem mais velho que Maria, mas Maria era aquela jovem que era prometida para José. Dá para ver, eles ainda não eram casados, fala que eles não estavam ajuntados, eles não estavam ainda em casamento, mas ela era aquela jovem que era prometida para José. E de repente vão pensar, uma noiva, está noivando, vão pensar que ela estava noivando, e ela recebe uma notícia que ela vai engravidar. Imagina o susto dessa mulher. Eu imagino, irmãos, assim, como que Deus olhou, que mulher especial é essa, que emprestou o ventre para o próprio Deus gerar o seu filho na terra. Isso é muito forte, isso é muito lindo. Com certeza era uma mulher de Deus, era uma mulher consagrada, era uma mulher que buscava a Deus, era uma mulher temente a Deus, obediente a Deus e que servia ao Senhor. Isso é muito lindo, eu acho isso maravilhoso. E aqui diz a palavra, quando a obra é de Deus, eu falo que Deus, Ele faz tudo para que as coisas caminhem da forma dele. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, Ele não tem nada que impede a mão dele de trabalhar. Meu filho vai ser gerado no ventre dessa mulher. José quer abandonar a serva de Deus, porque está desconfiado. O que aconteceu? Por que ela engravidou? Tudo bem, mas espera aí. Mandou um anjo lá no sonho de José. José, não abandona Maria, faça pelo contrário,
case com ela já, imediatamente, né? Já case com ela. E diz a palavra de Deus, irmãos, que ele casou com Maria e até Jesus nascer. Aquela criança foi concebida através do Espírito Santo, sem relacionamento íntimo, e aquela criança foi crescendo, crescendo. Maria ficou igual uma mulher, né? Jesus nasceu normalmente aqui na terra, nós sabemos disso. E aquela mulher não conheceu homem, não conheceu o seu marido até que Jesus nascesse. Aqui diz a palavra do Senhor. Então foi algo, foi uma gravidez diferente, uma gravidez abençoada, diferenciada, né? Pelo filho, que era o filho de Deus que estava sendo gerado. E nós sabemos que através desse filho que veio, né, ele veio aqui, viveu, e ele começou a fazer o seu ministério de cura, de libertação, de restauração. Ele começou a pregar, cresceu pregando o evangelho, e as pessoas conheciam essa palavra e eram libertas, eram salvas. E diz aqui, ó, que ele falou que ele veio para salvar, e dará à luz a um filho, e porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por que o pecado? Por que dos pecados? O pecado leva o homem para o inferno. O pecado leva o homem, aparta o homem de Deus. A Bíblia diz que a única coisa que separa nós do Senhor é o nosso pecado. E aqui que ele fala, ele vai lá para que venha ter um intercessor, aquele que vai ligar o homem até Deus. É a ponte, Jesus é a ponte, ele veio para isso, para nos salvar. E a gente sabe, irmãos, que quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente para o Senhor, o prazer do Senhor é nos limpar, o prazer do Senhor é nos libertar, realmente nos libertar. E a gente entende quão poderoso é esse evangelho, né? Esse evangelho de Cristo. E aqui, né, seguindo aqui a palavra, irmão, tem uma parte aqui onde fala dos adoradores, né? Eu acho isso tão lindo, tão grandioso, que eu falo assim, gente, é a visão que nós temos que ter, né? Diante do Senhor. Ser um verdadeiro adorador, ser daqueles que não mede esforço para adorar, para estar na casa do Senhor, para buscar o Senhor, não trocar a glória de Deus a troco de nada, mas estar ali fazendo a vontade do Senhor. E seguindo aqui a palavra, ele fala assim, ó, e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente, irmãos, a Jerusalém. Pensa num lugar longe. Esses homens viajaram meses para chegar, para adorar o Filho de Deus. Levaram meses para chegar ali, né? Estudiosos falam que é mais de 6 meses, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Mais ou menos 6, né? Até mais, sei, é um tempo. Eles levaram um tempo para chegar ali, porque eles sabiam, né? Eles estudavam e eles sabiam que tinha uma profecia que ia nascer um Salvador em Belém. E eles foram avisados e perguntaram, onde está aquele que eu nasci do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando Jesus nasceu, aquela estrela veio do Oriente, ela começou a marcar, e eles sabiam que aquilo era um sinal. E esses magos vieram do Oriente seguindo essa estrela veio os conduzindo. E ele chegou, infelizmente perguntou para a pessoa errada, né? Para Herodes, que era, né, aquele rei dali, né, do romano, muito mal, né? E aqui ele perguntou, nós queremos ir para adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E ele lhe disse, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Então eles vieram por conta de uma profecia do profeta, que eles sabiam que ia acontecer. Olha a profecia, né? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Que de Belém, daquele lugar ali, né, sairá da terra de Judá, de Belém, vai sair aquele que há de apacentar o povo de Israel. Então esses magos creram. Gente, eles não eram pessoas do povo de Deus, eles eram ali do Oriente, eles vieram ali e eles falaram, não, nós vamos seguindo, porque a estrela está nos mostrando que ele nasceu.
É tempo do Salvador nascer. É tempo da salvação chegar. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles cerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Olha o que Herodes fez. Herodes, na hora que ele ficou sabendo que o rei dos judeus nasceu, aquele que ia salvar os judeus do pecado, aquele que ia trazer salvação para aquele povo de Israel, ele ficou irado, ele ficou louco, né? Diz aqui que ele ficou, né, alvoroçado, como se diz, ele ficou doido, né? Porque ele era o único rei, né? Ele não imagina nascer outro rei de maneira nenhuma, né? Então diz aqui que ele chamou os magos. Vem cá, desde quando que apareceu essa estrela para vocês? Quanto tempo que apareceu? Com certeza eles falaram que era meses, né? Meses, já estavam tantos meses, tantas luas, naquela época eles usavam assim, que apareceu essa estrela, né? Então vem cá, quando é que apareceu? Ele queria saber, para ele poder saber, né? Para poder matar, para mandar matar o Filho de Deus. E aí eu não sei, aqui não fala o que eles falaram, né? E então enviou Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-no, para que também eu vá e o adore. Olha a enganação que ele fez. Vai lá, a hora que vocês acham o menino, Filho de Deus, vocês vêm e me chamam, porque eu também quero ir lá adorar. Ele queria era matar, né? Ele queria era matar o Filho de Deus. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. A estrela parou, né? E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas como ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Aleluia. Irmãos, o que nós precisamos? Com essa palavra eu vejo assim, ó, Deus precisava livrar aquele menino da morte. Mandou o anjo falar em sonho com os magos: vocês não voltam para o mesmo caminho que vocês vieram, não encontram com Herodes, mas vai por outro caminho. Deus vai lá e faz. Deus é Deus para fazer qualquer tipo de atitude na nossa vida e mudar a nossa situação. Então eu vejo aqui, ó, quando Ele vai fazer, quando Ele quer fazer, não tem ninguém que segura. A única coisa que segura o agir de Deus é a nossa lerdeza espiritual, a nossa frieza, a nossa fraqueza, a nossa incredulidade. Porque quando nós estamos crendo no poder de Deus, quando nós estamos crendo de todo o nosso coração, não tem ninguém que impede Deus de trabalhar na nossa vida em qualquer circunstância. Ele entra em sonho, Ele fala em sonho na cabeça do patrão, Ele fala na cabeça do outro, Ele faz qualquer coisa para livrar os seus. Deus é Deus e Ele faz isso, né? E essa palavra aqui é muito linda, porque depois, se você for ler aqui, depois aqui, você vê o quê? Que quando, né? Quando aconteceu que Herodes descobriu, né? Nós não vamos ler mais, mas quando Herodes descobriu que aqueles magos, já tinha dado tempo deles irem, adorarem e voltarem, tá? Quando Herodes descobriu que aqueles magos tinham ido embora já por outro caminho, o que ele fez? Uma matança geral. Chamou seus soldados, seus guardas, foram ali e mata todas as crianças, tá? Os meninos de idade até 2 anos de idade. Pensa, gente, que matança. Arrancando criança dos braços das mães, arrancando criança e matando essas crianças. Foi uma matança terrível, né? E mesmo assim, o Filho de Deus escapou dessa matança, porque Deus estava cuidando, Deus estava zelando para que o Filho dele reinasse, crescesse, reinasse e cumprisse o propósito, irmão. Quando você precisa cumprir o seu propósito, Deus te livra, Deus te abençoa, Deus muda a sua história, Deus faz qualquer coisa por nós. Só que para isso eu tenho que ser fiel a Ele, eu tenho que continuar servindo ao Senhor. E uma das coisas lindas, maravilhosas que eu entendo aqui, irmãos, os magos do Oriente, eu acho lindo, maravilhoso isso aqui. Esses homens não vieram fazer negócios, eles não vieram fazer nada. Diz a Bíblia que eles saíram com seus tesouros, ouro, mirra, incenso,
E vamos lá, no propósito de seguir essa estrela, porque a profecia foi cumprida, nós vamos lá adorar o Filho de Deus. Eles chegaram ali, irmãos, né? E a gente às vezes olha assim e vê aquele presépio, um bebezinho petitico, né? E a gente sabe que aqui fala que ele entrou na casa. Não estava mais ali no estábulo, né? Não estava mais no estábulo, mas estava na casa. Então já fazia meses que aquela criança já tinha nascido. E eles foram ali, simplesmente levaram, adoraram ao Senhor, né? Se prostraram diante do Filho de Deus, que era uma criança, um bebê, mas adoraram, reconhecendo a soberania, a salvação que veio sobre a vida daquele menino, né? Que ele veio para salvar a humanidade, para tirar o povo do pecado, para trazer santidade, para trazer mudança de vida para aquele povo. Adorou, entregou ouro, mirra, incenso, entregou os presentes. Naquela época era um valor muito alto, era muito dinheiro, com certeza aquilo ali ajudou a família, né? Ali abençoou a família, prosperou a família. Porque eles estavam num lugar diferente, eles não estavam morando no lugar deles, eles saíram. Jesus nasceu ali, né? Quando eles foram fazer o censo, e aquela criança nasceu ali eles ficaram. Então ali, irmãos, foi algo abençoador na vida de Jesus e da mãe, né? Do seu pai ali. E eu falo assim que foi lindo. E aí aqueles homens vieram, voltaram novamente, viraram as costas e foram embora para o Oriente. E às vezes a gente acha tão difícil, né? Ir na igreja. Ai, tô tão cansado, né? Ai, é tão longe, não é? Ai, nossa, longe o quê? Hoje nós pegamos o nosso carrinho em 15 minutos. Vamos pensar que é longe, meia hora, 20 minutos, né? A gente está na igreja. Ali não tinha carrinho não, irmão. Ali era no camelinho mesmo, no pé, né? Então era no animal mesmo. Então era algo assim, eu falo que é uma adoração gloriosa. Eu acho isso muito lindo, eu acho isso muito poderoso. A pessoa sair dali para poder participar, adorar o Filho de Deus, porque eles creram que aquela profecia do profeta, aquela profecia era real, que ela ia acontecer, e ela verdadeiramente aconteceu. E hoje nós sabemos, né, que Jesus nasceu. Ele viveu, ele fez um lindo ministério, onde a gente vê Mateus, Marcos, Lucas e João. Tudo o que Jesus fez, cura, libertação, restauração de vidas, mudança, salvação, né? Pessoas que morreram e ressuscitaram. Então assim, tantos milagres que Jesus fez ali, no tempo que ele ficou. Ele morreu, foi para a cruz, derramou até a última gota de sangue pelo meu pecado e pelo seu pecado. Levou todas as nossas culpas, todo o nosso pecado sobre ele, né? E diz a palavra de Deus que quando Jesus estava ali pregado naquela cruz, que ele entregou, né? Senhor, a ti entrego o meu espírito, né? Foi o momento onde ele morreu, que ele fechou os olhos e, né, entregou. Diz a palavra de Deus que no templo tinha um véu muito grosso, resistente. Diz que o véu rasgou, né? Ele rasgou, ele abriu totalmente. Ele abriu. Novinho, que ele abriu totalmente, sozinho. E aí significa o quê? Hoje não há mais separação. O véu do templo foi rasgado. Hoje não há mais separação. Antes as pessoas não sentiam a presença. Hoje nós podemos orar, buscar, chorar, glorificar e sentir a presença do Espírito Santo, porque o véu foi rasgado. Hoje não há mais separação. Hoje nós temos livre acesso ao trono do Todo-Poderoso. E louvado seja o nome do Senhor por essa obra linda e maravilhosa de salvação que Jesus conquistou naquela cruz por nós. Jesus não pergunta, né? Quando a pessoa confessa a Ele como seu Senhor, o seu Salvador, Jesus não pergunta o tamanho do pecado, o que ela fez, o que aconteceu, por que ela pecou. Não, Ele está sempre de braços abertos, esperando o homem, a mulher, o jovem, a criança com o coração arrependido, voltado para Ele, né? Porque o prazer do Senhor é transformar a nossa vida, transformar a nossa história e nos fazer homens e mulheres cheia do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres cheia da presença de Deus, para ser vaso de honra nas mãos do Senhor, ser usados e ousados para pregar e levar essa santa palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E é isso que nós temos, né? Hoje um dia tão especial. Infelizmente muitos, não preocupa, né,
com esse dia. Estão festejando desde ontem. Ontem foi à noite, né? Fizeram festa. Hoje festa o dia inteiro. E à noite não sobra o tempo para vir, né? Mas se bem que Jesus não quer sobra, né? Ele quer a nossa primícia, o nosso melhor. Então assim, hoje, dia 25 à noite, as pessoas não podem adorar o Senhor no templo, porque estão em festa, né? Infelizmente as pessoas faz a coisa tudo contrária, né? Hoje é dia da gente adorar, da gente glorificar. Esses magos, esses homens vieram do Oriente, tá, irmão? Ele não saiu lá de casa numa bicicleta, num carro confortável e veio, não. Ele saiu a pé, naquele sol escaldante, aquele frio, aquele gelo à noite, às madrugadas, e passaram noites e noites para poder adorar o Filho de Deus. E hoje nós trocamos a glória de Deus a troco de qualquer coisa. É para meditar nessa palavra e guardar no nosso coração, né? Porque é algo forte. Que a gente venha meditar aqui, ó. Mateus capítulo 2, essa palavra aonde esses homens vieram e adoraram ao Senhor Jesus. Porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele merece todo o nosso louvor. Ele merece toda a nossa adoração. E nós não podemos trocar a glória, a presença, a unção dEle a troco de nada. Mas nós devemos dar o nosso melhor, a nossa primícia para esse Jesus glorioso. Porque através dEle nós vamos entrar no céu. Através dEle nós vamos entrar nas ruas. Nós vamos pisar nas ruas de ouro. Nós vamos entrar diante do Senhor e diante do nosso Deus, e nós vamos ser participante das bodas do Cordeiro. Amém? Em nome de Jesus. E nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.